Como aprender português? Olha só, eu recebo quase que diariamente lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, dúvidas de aluno dizendo que não consegue ter bom desempenho em português, que os índices são baixos. Às vezes o aluno quer ir direto para a questão, se confiando de que aquele conhecimento de colégio, da vida, serve para acertar questão de português e acaba se dando mal, se frustrando, chega na hora da prova, não vai bem. Então nós vamos ver aqui 7 dicas para que você comece a gabaritar as provas de português, tá certo? Para quem não me conhece, eu sou Bruno Bezerra, hoje exerço cargo de autor fiscal da Receita Federal e estou aqui nesse portal para ajudá-la a ser aprovada em concurso público. Segue lá no Instagram, deixa aí sua curtida, seu like e se inscreve no canal para receber todas as notificações dos vídeos. Então vamos lá. 7 dicas. Primeira delas, compreensão do conteúdo. O que é que acontece com muita gente? Foi o que eu falei no início. Quer ir direto para as questões sem conhecer os conteúdos, só com aquele conhecimento do dia a dia. As questões de concurso público exigem, em sua grande maioria, conhecimentos técnicos e específicos. Só com aquela base do dia a dia, você não vai conseguir fazer uma boa prova. Então você precisa, primeiro passo, entender a matéria, compreender a teoria. E aí, um bom curso de vídeo, saiba, português é uma matéria que eu chamo de compreensão. É diferente de uma matéria de memorização. Se você pegar um direito constitucional, direito administrativo, você pode até ter trabalho para decorar, para memorizar, mas é uma matéria que você entende facilmente, não tem tanta dificuldade. Já português, matemática, são matérias que te dão mais trabalho. Demanda mais tempo para você se familiarizar com essas disciplinas. Então é o que eu chamo de matéria de compreensão. E aí, você fazer um bom curso de vídeo, seja presencial, seja online, uma boa videoaula, vai te ajudar muito a entender a matéria. E aí depois você vai para o PDF, porque depois da videoaula e do PDF, a gente entra no segundo ponto. Você tem que resolver muitas questões depois de compreender a teoria. Inclusive, as questões vão te ajudar a compreender a teoria. Você vai aprofundar aquele conhecimento, você vai entender como é que as bancas cobram, como é que as questões são feitas. Isso é fundamental. Se você tem dúvida se você consegue iniciar direto pelas questões, o que o pessoal chama de estudo reverso, quando ele começa pelas questões, depois vai ler o comentário do professor e tentar entender a resposta, faz um simulado no início dos estudos. Se você não for tão mal, talvez você consiga fazer o estudo reverso. Mas se você sofrer muito, não tiver um índice de acerto bacana, é melhor você começar pelo ponto 1, pelo estudo da teoria, e depois você vai para as questões, tá certo? Isso é fundamental. Questões é um dos pontos fundamentais e é o segundo ponto. Terceira dica, faça uma compilação, um resumo dos assuntos mais importantes e que são mais complicados para você. Aqueles assuntos chatinhos que você tem mais dificuldade para entender, é importante que você deixe eles anotados, que você faça um resuminho daquilo, para que você depois facilite até você fazer as suas revisões. Você precisa constantemente rever isso, tá certo? Agora, às vezes, tenha em mente, fazer resumo não é você transcrever o que está na sua gramática, o que está no seu material, para o seu caderno, para o Word, seja para onde for você fazer o material de revisão. Se você não souber fazer, não conhecer muito bem a matéria, talvez seja melhor você pegar um resumo pronto por um professor, um mapa mental. E a partir disso você vai anotando suas observações, acrescentando outros detalhes, para que isso fique personalizado para a sua realidade e você consiga compreender melhor essa matéria, tá certo? Entramos agora na 4ª dica, fica ligado. Especialização nos assuntos mais cobrados. O que acontece? Todas as bancas têm uns assuntos preferidos. Quando você começar a fazer questões, você vai notar que alguns temas são bem mais cobrados que outros, tipo pontuação, crase, regência, principalmente verbal, pronomes, concordância. Esses temas são muito cobrados, eles estão praticamente em todas as provas. Então você tem que se especializar nesses assuntos, você tem que ficar muito bom nesses assuntos, tá certo? Porque você vai ganhar muito pontos com essas disciplinas. Como é que você vai saber disso? Se ligando no que é mais cobrado reiteradamente, porque varia de banca para banca, de concurso para concurso. Eu sempre coloco lá no Instagram, no Prof. Bruno Bezerra, o que eu chamo de Top 5, que são os 5 assuntos mais cobrados dentro de cada matéria. Então vai ter lá, português, a CESP gosta de cobrar
mais esse assunto, depois esse, depois aquele. Confere lá depois no Instagram que você vai ver os top 5 dos assuntos mais cobrados, dos mais diversos concursos, das mais diversas bancas. E fica ligado que é o seguinte, quando você está no passo 1, estudando a compreensão, português tem uma sequência lógica. É importante você seguir a estrutura ali da matéria, porque às vezes você vai querer resolver questão diretamente de crase e você não consegue compreender, porque você ainda não entende você não sabe o que é um artigo, você não sabe o que é um sujeito, você não entende de regência, você não sabe o que é pronome. Então você tem que começar pela morfologia, as classes gramaticais, depois você estuda a sintaxe. Então pega um bom professor de português no passo 1 da compreensão e vai seguindo a ordem cronológica para você. A prova não vai dizer qual o sujeito dessa oração, é muito difícil, mas ela vai exigir na concordância que você conheça o sujeito para você saber a variação do verbo. Então isso é importante, tá certo? Quinta dica: verifique os seus pontos fracos. O que é isso, Bruno? Você precisa saber em quais assuntos daquela matéria, vamos supor que tenham 15 aulas, sejam 15 PDFs, em quais daqueles assuntos você não está bem. Porque se você ficar estudando só aqueles assuntos mais queridos, claro, é importante você dedicar mais esforço para eles, mas você também tem que se dedicar ao que são, aos seus pontos fracos. Então imagina que em um determinado tema da matéria você já tem 100% de acerto quando vai fazer questões. O custo-benefício de você estudar novamente esse ponto é muito baixo, porque você já está acertando tudo. Então você tem que dedicar esforço também para aqueles onde seus índices de acerto estão baixos. Então você identifica os seus pontos fracos e dedica mais energia, mais questões, mais revisões para aqueles pontos, tá certo? Porque se nós deixarmos pelo feeling, a gente gosta de estudar só o que a gente sabe mais e o que os nossos índices de acerto são mais altos, porque isso alimenta o ego, tá certo? Sexta dica: faça revisões constantes. Nós sabemos que revisar é parte fundamental do processo de aprendizagem. E se você tem dificuldade em uma matéria, aí é que elas são mais importantes ainda para você jogar o conhecimento para a memória de longo prazo, para você conseguir fixar aquele conteúdo. Então, faça muitas revisões de língua portuguesa. E a nossa sétima dica é sobre interpretação de textos, tá certo? Olha só, muitas provas, a grande maioria, cobram muitas questões de interpretação de texto. E não tem segredo. Você vai precisar de uma coisinha, você vai precisar de treino constante. Se você não acerta as questões de interpretação de textos, separe um horário no seu ciclo, no seu cronograma de estudos, toda semana, para que você treine questão de texto. Isso é fundamental, tá certo? Se for possível, foque logo na banca do seu concurso, já está definida, porque você vai saber exatamente o que o examinador prioriza em seus questionamentos. Isso é muito importante. Então, com essas 7 dicas, se você colocar em prática hoje, não tenho dúvidas de que você vai melhorar os seus índices em língua portuguesa, tá certo? Se gostou, deixe aí o seu like, se inscreve no canal para receber as nossas próximas notificações de vídeos e coloca isso em prática que você vai se dar bem. Deixa um grande abraço, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Valeu!